Caros alunos, sejam bem-vindos. Aqui é professor Nelson Gonfinetti, eu sou endocrinologista e tenho o prazer de estar novamente comentando algumas questões com vocês pela Unilink. O assunto de hoje é diabetes mellitus. A grande parte das questões é de casos clínicos, então nós vamos poder também exercitar a nossa semiótica e o nosso exercício terapêutico. São questões que dizem respeito a um assunto dos mais contemporâneos. Bem, diabetes mellitus não é uma doença, é um grupo de doenças, são todos reunidos em uma situação metabólica onde você tem hiperglicemia, alteração também de lipídios e de outros elementos que fazem com que o nosso corpo sofra consequências decorrentes desse mau controle metabólico. Mas não é uma doença, são várias doenças juntas. E as doenças são muito diferentes umas das outras. Nós vamos tentar aos poucos explicar. Essencialmente, nós temos o diabetes tipo 1, em que você tem anticorpo geneticamente determinado contra as células produtoras de insulina, as células beta. Nós temos cerca de 1 milhão de células beta distribuídas pelo pâncreas e necessitamos da destruição de pelo menos 80% delas para que a gente se torne diabético tipo 1. Neste caso, há a produção de anticorpos contra vários elementos da célula beta e da ilhota pancreática, de maneiras que é uma doença imunológica. Não há produção alguma de insulina e o único tratamento é a insulinoterapia. O segundo tipo mais comum, e aliás é mais comum que o anterior, o diabetes tipo 2 é poligênico. Ele tem uma fisiopatologia extremamente ampla, em que vários motivos fisiopatológicos desencadeiam a doença, aonde preferencialmente você tem uma resistência insulínica. Então, o pâncreas, na verdade, é um pâncreas tese bom, mas que essa resistência insulínica supera as necessidades fisiológicas quando o pâncreas não suporta mais essa produção. E com isso você tem uma resistência à insulina com uma insulinopenia. Essa segunda situação, o diabetes tipo 2, ele varia muito de pessoa para pessoa. Existem diabetes tipo 2, onde predominam mais a resistência, outros que predominam mais a insulinopenia, outros que são obesos, existem os tipo 2 magros, mas é um tipo de diabetes mais comum. Existem um grupo de outros tipos de diabéticos que nós imaginávamos pouco comuns, que são os diabéticos monogênicos, em que, neste caso, você tem defeito na fabricação de insulina. Como ele era muito mal diagnosticado, porque o único modo deste diagnóstico é pelo estudo genético, e ele não é um estudo muito facilmente conseguido na prática clínica, a gente mal diagnostica esses pacientes. Mas esse tipo de situação que eu comentei na introdução nos vale para entender que, essencialmente, o diagnóstico do diabetes tem que ser muito bem feito. A partir do momento que você faz o diagnóstico do tipo de diabetes e da condição metabólica que o paciente está, sem dúvida nenhuma, o tratamento é muito mais adequado. Nós vamos começar, então, com a questão número 1. Então, estamos frente a uma paciente com obesidade grau 1, 33,7 quilos por metro quadrado. Tem circunferência abdominal de 116 centímetros, uma pressão arterial
de 150 por 100 milímetros de mercúrio, um colesterol de 269, o HDL de 32, triglicérides de 260, ácido úrico de 9,6, o que não é muito comum em mulher, glicemia de jejum 147, hemoglobina glicada de 7,8%, portanto, bem longe da meta. A relação albumina-creatinina em uma amostra isolada de urina de 65 miligramas por decilitro, revelando que já há algum acometimento microvascular. Qual das combinações medicamentosas abaixo é a mais apropriada para o tratamento inicial deste paciente? Como vale a pena a gente fazer o comentário do caso clínico em si, a gente está à frente de um paciente com diabetes mellitus descompensado, junto com hipertensão arterial, obesidade e uma dislipidemia que se caracteriza por hipertrigliceridemia, HDL baixo, e isso tem um nome, e que a gente facilmente determina de síndrome metabólica. Baseado nas características destes pacientes, qual a combinação, então, de medicações é a mais indicada? Questão A, metformina mais dapagliflozina, o ramipril e rosuvastatina. Questão B, sitagliptina, metformina, hidroclorotiazida e simvastatina. Questão C, glimepirida, metformina, avalsartana e fenofibrato. E questão D, nateglinida, pioglitazona, telmisartana e atorvastatina. É um paciente grave do ponto de vista metabólico e a melhor escolha para que a gente consiga, baseado em todos esses aspectos laboratoriais, suprir todas as condições fisiopatológicas, as melhores medicações vão ser a da questão A. Metformina com dapagliflozina são medicações complementares. Hoje em dia, em diabetes tipo 2, ainda vale o preceito de que se inicia o tratamento com metformina e outro antidiabético oral. E a dapagliflozina foi escolhida como o correto porque ela tem a característica de proteger o rins. O indivíduo desta questão já tem uma lesão renal. Ela também tem proteção cardiovascular, além de controlar muito bem o diabetes junto com metformina. Tem uma certa ação diurética, a paciente está hipertensa. E, finalmente, vai nos ajudar na questão perda de peso, porque adicional a ela, ele tem a ação de emagrecimento de 4, 5 quilos em média. Então, a questão correta é a questão A. A questão número 2 tem o seguinte enunciado: uma mulher de 62 anos de idade, com história de diabetes mellitus descoberto recentemente, inicia o tratamento com um novo medicamento. Uma semana depois, ela procura o médico por mal-estar, mialgias, dificuldade respiratória, sonolência diurna. Os estudos laboratoriais mostram um PCO2 um pouquinho alto, um HCO3 baixo, um sangue arterial com um pH tendendo a baixo, sódio de 142 com potássio de 5, um potássio um pouco alto, cloreto de 102, a creatinina em níveis um pouquinho elevados, provavelmente indicando desidratação, e uma glicemia capilar de 188. O exame de urina é negativo para cetonas. Qual dos seguintes medicamentos esta paciente provavelmente estará recebendo? O enunciado
sugere fortemente que a paciente tenha uma complicação da metformina, que é o item C. É uma manifestação muito rara e que a gente tem que ficar de olho, que é a acidose metabólica, que pode acontecer muito raramente nessas situações, mas é a única medicação que pode provocar esse tipo de manifestação laboratorial, além do fato de que o diabetes ainda está levemente descompensado. Então, a resposta correta é a C, metformina. Na próxima questão, diz respeito a um homem de 75 anos com diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2, há cerca de 15 anos, que apresenta mieloma múltiplo com doença renal crônica em tratamento conservador e insuficiência cardíaca funcional classe 3. Está em uso apenas da linagliptina 5 mg ao dia. Ao exame, o índice de massa corpórea é normal, 22 quilos por metro quadrado. Os seus últimos exames laboratoriais mostram uma glicemia de jejum de 153, portanto, alta, uma hemoglobina glicada de 8,7, obviamente fora da meta, uma creatinina de 2,2, e isso é um dado importante, porque quando a gente faz a taxa de filtração glomerular através deste método, que é o CKD-EPI, esse método é muito fácil de ser calculado, porque existem várias calculadoras que você facilmente pega, são gratuitas, em qualquer celular, elas podem ser baixadas do App Store, e colocando-se os dados do paciente e os valores laboratoriais, você calcula, a calculadora faz para a gente esse índice, que na questão é de 28 ml por minuto, portanto, uma insuficiência renal já bem avançada. Sobre as opções de tratamento para este caso, assinale a alternativa correta. Então, como a hemoglobina está fora da meta, é necessário iniciar insulinoterapia, ajustando a dose para diminuir o risco de hipoglicemia, pois o paciente é portador de doença renal crônica. A questão B. A introdução de metformina 1000 mg dia é indicada para diminuir a resistência insulínica periférica, fenômeno comum nos idosos. Questão C. Neste paciente, o uso de um medicamento da classe dos inibidores do cotransportador sódio-glicose tipo 2, é os chamados SGLT2, terá um impacto na redução de hemoglobina glicada entre 1 e 1,5%. E a questão D, como não é necessário ajuste para a dose renal, a pioglitazona é uma medicação que pode ser usada para este paciente. Bem, esse é um paciente delicado, é um paciente que tem insuficiência renal. Não podemos utilizar qualquer medicação, mas, filosoficamente, a gente sabe que o que é seguro para a insuficiência renal, de qualquer modo, é a insulinoterapia. A insulinoterapia, e principalmente com as novas insulinas mais modernas, de ação mais prolongada e de segurança de hipoglicemia maior, é sempre a primeira escolha nos casos de insuficiência renal. Então, a questão correta, eu vou fazer um comentário. A metformina, ela não pode ser utilizada quando o clearance de creatinina está abaixo de 45, às vezes até 30 você pode utilizar, mas isso não é seguro.
O o item C, o uso do medicamento, SGLT2, o inibidor do SGLT2, teria um impacto na redução, e lá isso é verdade, mas entretanto ele não seria o de primeira escolha, porque ele sozinho age muito mal e o paciente tem um quadro renal já bem estabelecido. Então, essa questão não pode ser verdadeira. E como não é necessário o item D, ajuste para a dose renal, pioglitazona é uma medicação que pode ser usada com segurança, não é verdade, porque pioglitazona é uma medicação que não pode ser usada na insuficiência renal crônica. Na questão 4, diz o seguinte ditado: paciente de 48 anos, portador de diabetes mellitus tipo 2 há 10 anos, usando metformina e hidroclorotiazida. Em exame geral de retina foi constatado uma pressão arterial de 17/10, portanto, alta. Ao exame físico, apresentava um peso de 111, uma altura de 1,70 m, e nos exames gerais, a glicemia 178 miligramas por decilitro, uma hemoglobina glicada de 8%, ambas, então, fora de qualquer meta de controle metabólico aceitável, o colesterol de 290 também muito alto, um HDL baixo de 33, um LDL de 180, a creatinina de 0,8 nos indica que a função renal ainda está boa, mas a microalbuminúria, em amostra isolada provavelmente, tem 70 nanogramas por ml por minuto, para um normal até 20, indicando que apesar de ele ter função renal boa, ele já tem alguma lesão microvascular com perda proteica, mesmo que seja em grau pequeno. Com relação a esta microalbuminúria que o paciente apresenta, assinale então a alternativa correta. O aumento da excreção urinária, questão A, de albumina, é um reflexo da hipertensão intraglomerular decorrente da ação vasoconstritora direta da hiperglicemia. Questão B, a redução da PA é suficiente para manter a evolução da doença renal. Questão C, a redução da albuminúria e o controle da PA são importantes para a proteção renal. Questão D, o duplo bloqueio do sistema renina-angiotensina é superior ao bloqueio único para retardar a evolução da insuficiência renal. Vamos comentar, então, item por item. O aumento, na questão A, da excreção urinária da albumina não é um reflexo da ação vasoconstrictora da hiperglicemia, mas de um conjunto de situações onde, na verdade, predomina a hipertensão arterial. A microvasculatura pode estar afetada, mas nessa situação, aí a hiperglicemia que é importante. Na questão B, redução da PA é suficiente para deter a evolução da doença renal, não é a verdade, porque você também precisa do controle metabólico do diabetes. A questão correta é a questão C. A redução da albuminúria e o controle da PA são importantes para a proteção renal. O paciente é um todo. Nós temos que observar a condição clínica e o tratamento tem que ser completo. E no D, o duplo bloqueio do sistema renina-angiotensina é superior ao bloqueio único para retardar a evolução da insuficiência renal. Não é bem verdade, porque nós necessitamos também do controle metabólico. Questão 4, alternativa correta é a C. Questão deste módulo, então, é um caso clínico também. O paciente do sexo feminino, de 26 anos de idade, com história de diabetes tipo 1 em uso de insulina, relata 3 dias de evolução, com dor ao urinar, polaciúria,
e dor no hipogástrio. A paciente relata 1 dia de evolução de polidipsia, dor abdominal difusa, náuseas e vômitos. Ao exame apresenta uma pressão arterial de 9 por 5,58, quer dizer, baixa, uma frequência cardíaca alta, uma frequência respiratória de 30, ou seja, aqui estão dados que nos sugerem um quadro de desidratação com acidose, uma temperatura de 36 graus e 9 Celsius, 36,9 graus Celsius, dor à palpação difusa do abdômen. A glicemia de 240, um potássio bem baixo, 2,8, e um pH de 2,1 com bicarbonato de 12, baixo. Considerando o diagnóstico, avalie as assertações a seguir e a relação causal proposta entre elas. Então, o item 1, a doença necessita de deficiência de insulina e excesso de glucagon para a sua instalação. E o 2, com a menor relação de insulina com o glucagon, a promoção de gliconeogênese, glicogenólise e produção de corpos cetônicos no fígado. Essa é uma questão muito complexa e vamos tentar responder. Primeiro, analisando as alternativas. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira. B, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira. Questão C, a asserção 1 é uma proposição verdadeira e a asserção 2 é uma proposição falsa. D, a asserção 1 é uma proposição falsa e a asserção 2 é uma proposição verdadeira. E a questão E, asserções 1 e 2 são falsas. Voltando, então, ao item, a questão número 5, o que a gente pode perceber é que essas asserções são ambas verdadeiras. A doença realmente se trata de um quadro de cetoacidose diabética, decorrente de provavelmente não aderência à dieta e à medicação, e o quadro clínico, dor abdominal, polidipsia, é muito sugestivo de um quadro de instalação muito rápida. O quadro metabólico é de acidose metabólica. Então, para que isso aconteça, você necessita de deficiência de insulina e excesso de glucagon. E quando você tem pouca insulina, com glucagon presente, há realmente a produção de gliconeogênese, glicogenólise e produção de corpos cetônicos pelo fígado, já que como o corpo não consegue a glicose para sua subsistência, por seu funcionamento energético, ele busca outras alternativas e nessa situação é o corpo cetônico. Então, ambas as alternativas estão verdadeiras e a segunda é a justificativa da primeira. Portanto, a questão alternativa correta é a A. A última questão diz o seguinte enunciado: para o tratamento da cetoacidose diabética no paciente pediátrico, é correto afirmar que, vamos lembrar que cetoacidose diabética, hoje em dia, com os cuidados que a gente tem, é cada vez mais rara, exatamente porque o grau de informação da população e dos médicos tem dificultado muito o aparecimento desta grave e desagradável complicação aguda do diabetes mellitus. Então, para o tratamento, item A, a administração de bicarbonato intravenoso deve ser recomendada quando ele apresenta pH abaixo de 7,2.
Questão B. O potássio deve ser evitado no soro de manutenção em função da hipercalemia resultante da ação insulínica. Questão C. Ao contrário da população adulta, o edema cerebral não está relacionado com a mortalidade de crianças em cetoacidose diabética. Questão D. A reidratação intravenosa deve ser rápida e, após 1 hora, deve-se manter uma solução salina de 3.000 ml por metro quadrado por cerca de 6 a 8 horas. E, finalmente, para a questão E, para a infusão de insulina contínua, a dose deve ser de 0,1 unidade quilo-hora, esperando-se uma redução glicêmica entre 50 e 100 miligramas por decilitro a cada hora. Então, esmiuçando questão alternativa por alternativa, na alternativa A, a administração de bicarbonato na cetoacidose diabética tem sido muito raramente feita, porque só a hidratação e a correção glicêmica tem sido suficiente para a correção da acidose. Mas quando ela é necessária, o bicarbonato tem que estar em valores bem mais baixos que 7,2. Essa alternativa é errada. Na questão B, o potássio deve ser evitado no soro de manutenção em função da hipercalemia resultante da ação insulínica. Não tem nem um momento de verdade nessa questão, porque, na verdade, a cetoacidose diabética faz hipocalemia. Ao contrário, na questão C, da população adulta, o edema cerebral não está relacionado com a mortalidade de crianças com cetoacidose diabética. É um truque, porque na população adulta, quando ele faz uma descompensação diabética imediata, grave, aguda, ele faz o coma hiperosmolar, hiperglicêmico. E nessa situação você pode ter, quando você diminui muito bruscamente a glicemia, edema cerebral, porque você pode fazer um rápido aumento de absorção de água pelos neurônios, que demoram a se adequar em relação ao metabolismo glicêmico. Mas na cetoacidose diabética, não há edema cerebral porque não há tempo, os valores de glicemia não são tão altos. Então, não há sequer edema cerebral em crianças com cetoacidose diabética. E em relação à reidratação venosa, ela deve ser rápida, mas esses valores são muito acima do que necessitam uma criança. A criança não necessita de 3.000 ml por metro quadrado nesses valores. Então, na questão 6, o valor que é a alternativa correta é a E, que para a infusão de insulina, realmente 0,1 unidade de insulina de ação rápida por quilo por hora reduz a glicemia, não muito bruscamente, 50 a 100 miligramas por decilitro a cada hora, mas que isso pode ser desastroso para o paciente. Agradeço novamente e fico à disposição, e até a próxima gravação.